Pai do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe sua vida de uma forma toda especial. Vamos iniciar a nossa lição. Hoje a lição é de número 4, que nos traz um tema: a construção do templo enfrentou oposição. O primeiro tópico da lição nos fala sobre os alicerces do templo são lançados. Após o povo de Israel passar 70 anos cativo na grande Babilônia, e Deus, pela sua misericórdia, havia falado através do profeta Jeremias que aquele cativeiro ia ficar somente por 70 anos, como já falamos nas lições anteriores, que Daniel ali orou a Deus para que ele viesse assim ter misericórdia e cumprisse ali o que ele havia prometido. Deus levanta através do rei Ciro, no seu primeiro ano de reinado, e faz um decreto permitindo que o povo de Israel retornasse à sua terra natal e lá reconstruísse a sua cidade e também um templo para o seu Deus. Ciro estava com seu coração alegre por Deus ter o levantado para reinar sobre outras nações. Assim ele se alegra, também permite com que o povo de Judá e Benjamim retorne à sua terra natal e não se esquecendo de construir ou reconstruir o templo para Deus. Então o povo de Israel, recebendo essa notícia de que eles poderiam retornar para Jerusalém, Judá e Benjamim volta-se para Jerusalém. E chegando lá, queridos, após ter passado 7 meses que eles já estavam em Jerusalém, juntamente com Jesua, que era o sumo sacerdote, e também o governador Zorobabel, eles resolvem então construir o altar para Deus. O povo estava feliz, já estava liberto, já estava em Jerusalém, a sua terra natal. Então todos se reuniram em comum acordo e reconstruíram ali o altar de sacrifício. Quando eles reconstruíram aquele altar, eles sacrificaram a Deus e a alegria do povo foi imensa. Imagine só, eles já tinham passado 70 anos que eles ficaram cativeiro na Babilônia, sem ter permissão de sacrificar. E agora, ao retornar à sua terra natal, eles têm esse privilégio de sacrificarem a Deus. Realmente foi muito júbilo e alegria naquele local. Após eles ter reconstruído aquele altar, passados-se 13 meses ou 2 anos que eles voltaram da Babilônia, agora em comum acordo resolvem também não só ficar na construção do altar, mas também reconstruir o templo completamente. E ali eles começaram a comprar madeiras e outras especiarias que era necessário para ali fazer o templo de uma forma gloriosa, como também havia sido feito antes da sua destruição. Então eles começam ali, lançaram o alicerce para assim começarem a edificar aquele templo. Mas, queridos, quando essa obra se iniciou, a construção do templo, os alicerces foram lançados, os inimigos que estavam por perto não ficaram satisfeitos. O segundo tópico nos aborda sobre isso, que nos fala: os inimigos se levantaram contra a obra. Os samaritanos aproximaram-se, da construção do templo para impedir a sua construção. Então, queridos, quem eram esses samaritanos? E por que eles queriam impedir essa construção do templo? Os samaritanos, para nós ter uma noção, quando o povo de Israel ele foram dividido entre o reino do norte e o reino do sul, no tempo do filho de Salomão. Então, o reino do norte ficou com 10 tribos e foram para o norte, e o reino do sul ficou entre Judá e Benjamim. O reino do norte das 10 tribos, elas foram levadas cativos pelo rei da Síria.
O rei da Síria invadiu as 10 tribos do Reino do Norte, levando assim cativo, e no lugar de Israel, das 10 tribos, colocaram outras nações pagãs. Então, o resquício das 10 tribos que ficaram ainda lá em Israel, misturaram-se com as outras nações pagãs, e dali surgiram os samaritanos. Então, os samaritanos, eles adoravam a Deus da forma dele, mas também sacrificavam aos ídolos mudos, aos seus deuses. Então, quando Zorobabel, os samaritanos, vão até Judá e Jerusalém e pede a permissão de Zorobabel, que era governador de Jerusalém, para eles ajudarem na construção do templo, de imediato, tanto Jesua, que era o sumo sacerdote, como Zorobabel, não aceitaram esses na construção do templo. Uma porque eles praticamente eram infiéis ou imundos, pois eles adoravam a Deus da forma dele, mas também sacrificavam aos seus deuses pagãos. Então, queridos, o povo de Judá e Benjamim, através de Zorobabel, não aceitaram os samaritanos na construção do templo. Os samaritanos, se sentindo rejeitados por não participar da construção do templo, eles resolvem então lutar contra o povo de Judá na construção do templo. Em primeiro lugar, eles tentaram colocar medo no povo. Em segundo lugar, eles contrataram pessoas no meio dos trabalhadores do templo para um desestimular o outro e assim paralisarem aquela grande obra. Mas como eles viram que não estava tendo tanta aceitação e que os desânimos não estava sendo como eles achavam que deveria ser, eles então resolvem, os samaritanos, a escrever uma carta ao rei da Pérsia naquele tempo, que era o rei Artaxerxes. Escrevendo essa carta a Artaxerxes, eles relatam que o rei teria prejuízos financeiros se a cidade de Jerusalém fosse reedificada. Então, os samaritanos estavam tentando induzir o rei, levando informações falsas de que, se realmente Judá reconstruísse a sua cidade, o rei teria prejuízos financeiros. Ou seja, os tributos que as nações que eram vencidas pagavam aos seus vencedores, Judá não ia cumprir com a sua palavra. Então, eles escreveram a Artaxerxes, e Artaxerxes acabou dando ouvido aos samaritanos. E dando ouvido, ele baixa um decreto, envia para Samaria, e os samaritanos levam até Judá, falando que o que estava escrito ali, que a obra fosse paralisada e que o templo não fosse reedificado. Eles conseguiram induzir o rei da Pérsia para que paralisasse a construção do templo. Vamos para o nosso terceiro tópico da lição, que nos fala sobre como se explica a falta de resistência dos judeus. Meus queridos, por que os judeus eles não resistiram às afrontas? Por que os judeus não resistiram aos seus inimigos samaritanos? E por que eles não foram até, enviaram cartas, ou foram pessoalmente até o rei ali e explicasse ao rei da Pérsia que foi o rei Ciro que havia decretado para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, edificasse a cidade e também edificasse um templo para o seu Deus. Eles poderiam reivindicar o que o rei Ciro já havia permitido. Mas, infelizmente, eles não fizeram isso. Eles também, queridos, eles poderiam ter buscado a presença de Deus. Os judeus poderiam ter clamado a Deus, pedindo o seu socorro e a sua intervenção. Mas, infelizmente, eles não fizeram isso. Eles tinham experiência. Quando mesmo o povo de Israel foram liberto do Egito, com poder e grande glória, Deus abriu o mar vermelho,
destruiu as nações que se opuseram a ele até o caminho da terra prometida. Através também de Ezequias, que era rei de Judá, quando o rei ali assírio veio destruir ali o povo de Judá no passado. Deus mandou apenas um anjo e destruiu 185 mil soldados inimigos. O povo de Judá tinha muito como confiar em Deus, mas, por algum motivo que nós não sabemos, eles não reivindicaram tanto ao rei novo da Pérsia, para se cumprisse o que foi decretado pelo rei anterior Ciro, como também eles não buscaram o auxílio de Deus, para que Deus se intervesse ali e mudasse o quadro. Vamos para o nosso último tópico da lição, que fala a reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Claro, os samaritanos conseguiram o seu intento. Qual era o intento dos samaritanos? Era de prejudicar a construção do templo. Era de prejudicar a construção da cidade. Era de ver os judeus, Judá e Benjamim, ali sem amparo e a mercê com a sua cidade, os seus muros baixos, seu templo ao seu Deus, que ainda estavam ali só no alicerce, dessa forma, ali sem nenhum amparo da parte de Deus. Mas eles se alegraram muito ao ver que o povo de Judá estava cabisbaixo e triste, porque o seu intento na construção da cidade do templo não estava vindo à tona. Eles se alegraram muito em ver que tudo isso estava acontecendo, mas só, queridos, que a alegria dos inimigos do povo de Deus dura pouco tempo. Durou apenas 15 a 16 anos essa paralisação da construção da cidade e também do templo. Porque Deus, pela sua misericórdia, interviu ali e através, não do rei Artaxerxes, mas do outro rei que se levantou, o rei Dário, no seu segundo ano, ele deu a permissão para que a obra continuasse. Tanto a construção da cidade, como também a edificação do templo a Deus. É assim também que acontece em nossa vida. Muitas vezes estamos focados na obra do Senhor, fazendo aquela obra que Deus nos chamou, aquele chamado de Deus à nossa vida. E muitas vezes se levantam pessoas, o inimigo se levanta para querer paralisar aquela obra e obstruir o nosso chamado, o chamado de Deus para a nossa vida. Mas assim, o povo de Israel não resistiu, mas nós vamos resistir porque Deus, Ele está conosco e se Ele está no negócio, com certeza tudo dará certo. Que Deus abençoe a sua vida, foi apenas um resumo e eu peço aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, se você não é inscrito, também de curtir e de compartilhar para que mais pessoas venham ser assim abençoadas. Queridos, muito obrigado e que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição em nome do Senhor Jesus.